Olá pessoal, que tal falarmos de história? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre o período joanino à independência do Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. Mas nós vamos falar até 1870, porque de 1870 em diante é o movimento republicano que vai levar o Brasil à República, que vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Bom, Brasil Império, Dom Pedro I, ok. Ele vinha com esse pensamento falando: meu governo não foi justo e liberal? Será mesmo que foi? Acho que não. Porque era um governo liberal de fachada, porque o Dom Pedro I havia criado o poder moderador. Esse poder moderador era acima do poder executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, além de ele ocupar o executivo, ele ocupava o moderador. Então, se existisse um conflito entre os poderes, era ele que decidia. Se existisse uma desavença entre o poder executivo e outro poder, o poder executivo ganhava, porque ele também era um moderador. Então, tudo que ele quisesse, ele fazia. Ele era o poderoso chefão, vamos dizer assim, né? Ok. Houve a Noite da Agonia, que era um golpe de Estado que dissolvia a Assembleia. Houve a Constituição de 1824, a Constituição ortogada, ou seja, mandada pelo Imperador, né? Em 25 de março, ok? Houve a Confederação do Equador de 1824, ok? Movimento republicano e federalista, ok? Ou seja, já queria a república, já queria Brasil para os americanos, né? A América para os americanos. Enfim, aí o que aconteceu foi o fuzilamento de um dos líderes que foi de Frei Caneca, né? Ele foi fuzilado pelo exército de Dom Pedro I para acabar com essa confederação. Ok, falando agora um pouco do reconhecimento da independência. Em 1824, os Estados Unidos aceitou a independência do Brasil pela doutrina Monroe, né? Essa doutrina Monroe que fez com que os Estados Unidos aceitasse a independência do Brasil. Já em 1825 foi Portugal, mas Portugal falou: que nada, rapaz, já tornou independente, vamos aceitar essa independência? Claro que não. O Brasil teve que pagar dívidas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. E era equivalente à mesma dívida que Portugal devia à Inglaterra. Ou seja, o Brasil teve que pagar a dívida de Portugal para a Inglaterra, basicamente. E em 1827 foi o reconhecimento dos britânicos, né? Os britânicos decidiram aceitar a independência do Brasil pelo Tratado de 1810, que era o Tratado Renovados, ok? A Guerra da Cisplatina. O Brasil brigava pela prata, perdeu a guerra, teve que deixar a Cisplatina, né? Não tinha mais influência nenhuma, e a Cisplatina se tornou independente. Ela proclamou a república. Como foi que proclamou? O Uruguai chegou, após o Brasil ter perdido a guerra, o Uruguai falou: vamos ser independente, que é a Cisplatina atual Uruguai agora. Vamos ser independente. E a gente é independente agora, né? Ok? Crise final. O que foi que levou Dom Pedro I a renunciar, né? Ok. A Revolução Liberal de 1830 na França. O que foi o desfecho para Dom Pedro I sair foi o assassinato do Líbero Badaró. Líbero Badaró era um político importante. E ele falou: rapaz, vamos para as investigações. E ele, tendo essa ideia brilhante, fez os brasileiros pensarem que ele foi o mandante desse crime. Então foi isso, ok? E aí, e também houve a Noite das Garrafais, né? No Rio de Janeiro, conflito entre os portugueses e brasileiros, ok? Já em 7 de abril de 1831, Dom Pedro falou: rapaz, tá muito puxado pra mim, eu não aguento mais isso não, velho. Vou entregar a bandeira, vou dar o pano e eu vou renunciar, vou passar meu governo para meu filho, que é Dom Pedro II. E aí ele renuncia, volta para Lisboa, lá em Portugal, e morre 3 anos depois, em 1834, Dom Pedro I morre. Bom, como o filho dele ainda tinha 5 anos, isso em 1831 tinha 5 anos, o filho dele não tinha capacidade para governar nada, né?
Então houve um período de regência, né? Esse período de regência que veio de 1831 a 1840. Esse período de regência botou 3 partidos para governar. Um governava uma coisa, outro governava outra, outro governava outra. E aí era o governo de 3 partidos. Ok. Depois houve a regência una, que era governo, um partido governava por 4 anos. Ou seja, os liberais governavam por 4 anos, depois vinha os conservadores liberavam por 4 anos também. Tipo isso. Ok. A regência trina permanente, de 1831 a 1835, é a criação da Guarda Nacional, que favorecia mais os grandes latifundiários, que era a grande repressão política, né? Tipo isso que gerou o coronelismo da República Velha. Ok? Criado também por Diogo Feijó, né? Ele era um cara bem influente, né? Ato adicional de 1834, primeira reforma constitucional, né? Que foi colocando essa regência una. Ok, regência una, 1835 a 1835 a 1840, ok. Os principais governantes foi Padre Diogo, de 1835 a 1835 a 1837, e Padre Araújo, 1837 a 1840, ok. Nesse período houve conflitos, porque Dom Pedro I, quando estava no Brasil, ele era um símbolo nacional, ele que juntava os estados, ele que juntava, fazia o Brasil junto, não fragmentado como queria as revoltas, né? Então, houve revoluções, como a Revolução da Farroupilha, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, e a Cabanagem, que vai de 1835 a 1840, no Paraná. Sabinada, na Bahia, 1837 a 1838. E a Sabinada, que vai de 1838 a 1841, no Maranhão. Ok? Depois disso, em 1840, houve o golpe da maioridade feita pelos liberais, que estava fora do poder, né? Porque era regência una, então os conservadores estavam no poder nesse momento, e os liberais queriam voltar ao poder de qualquer forma. Então falou, rapaz, vamos dar um golpe, vamos coroar Dom Pedro II e vamos subir ao poder junto com ele, ok? Aí ele falou, vem cá Dom Pedro II, vem cá Dom Pedro. Aí ele, oi, você quer ser imperador? Aí, eu quero. E aí falou, nós, liberais, vamos fazer você imperador. E aí, ok? Ele, ok. Ok, suposição, ele falou, não sei se ele falou ok, né? Ele falou, tá bom, né? E aí, convenceu os conservadores que estavam no poder que se fizesse isso, ia perder seu poder para Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ia ser o imperador, ia ter que governar, então não ia ser mais conservador, né? Os regressistas. Não ia ser mais. Então, ele teve que falar, a gente está com esse projeto, vocês têm a chance de aceitar ou não, vocês que sabem. E aí, os conservadores pensaram, ele podia dizer não queremos que Dom Pedro seja imperador agora, vamos esperar. Aí Dom Pedro II, quando ele vai ser imperador de qualquer jeito, né? Então, quando ele foi imperador, ele ia falar, há 3 anos atrás eu queria ser imperador, e os conservadores não deixavam, então não era uma jogada inteligente para os conservadores. Ok, outra, nunca nós vamos dar um golpe e vamos tomar e ele nunca vai ser imperador. E assim, sim, vamos aceitar, ele vai ser imperador, que foi o que aconteceu. Em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, foi coroado imperador e governante do Brasil. Ok? Em 1841, houve as eleições do cacete. Por que as eleições do cacete? Porque quem queria votar, quem podia votar no momento naquela época, era quem tinha verba, quem tinha dinheiro. Então era um voto censitário. Você tem dinheiro, então pode votar. Se você não tem dinheiro, então você parte para lá, meu filho. Você não tem lugar aqui não. Então, eram as eleições censitárias e fraudulentas. Então, às vezes tinha esse negócio de
ah, eu vou dar um dinheiro aqui para você votar nesse político, vou dar o dinheiro aqui, você vota aqui. Então era assim as eleições lá, que eram grandes eleições fraudulentas, né? E aí, essas eleições fraudulentas de 1841 foi revogada. Então os liberais não mandava mais. Então houve novas eleições em 1842. Então os liberais perderam poder para os conservadores, ok? O que foi que caracterizava um autoritarista? O que foi que caracterizava o autoritarismo no período monárquico? Sociedade escravagista, constituição ortogada, ou seja, constituição mandada pelo imperador, e não era federativa, né? A Guarda Nacional, que repreendia os políticos, né, que era mais favorecia mais os grandes latifundiários, que isso é a origem do coronelismo na República Velha, que depois nós vamos falar em algum momento, que isso que deu início aos coronelismo. A estrutura partidária elitista, ou seja, quem tinha dinheiro podia votar, quem não tinha não podia. Sistema eleitoral censitário e fraudulento. Sistema de governo, parlamentarismo investido. Nós vamos falar isso em breve, ok? Os partidos que tinha, como havia dito, os conservadores e os liberais. Antes, conservadores eram chamados de regressistas e os liberais eram chamados de progressistas. Ok? Parlamentarismo às vezes, ou seja, Dom Pedro II, desculpe, tinha que manter essa gangorra certa, tem que ficar assim, certinha. Então, ele botava às vezes os liberais para governar junto com ele, e depois os conservadores ia revisando, ok? E aí Dom Pedro II criou um primeiro-ministro, né? Ele escolheu o primeiro-ministro, diferente da Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, que as eleições inglesas, quem escolhia o primeiro-ministro era o parlamento. Então, no Brasil não tinha isso. Dom Pedro II que votava. Falava, não, vai ser você, eu vou votar você. E às vezes existia um conflito entre a Assembleia e esse ministro. Ou seja, quando existia conflito, era o dever do moderador, ou seja, quem tinha que manter a harmonia era o Dom Pedro II. Então, grande parte da vez, já que foi ele que escolheu o ministro, grande parte das vezes, quem perdia era a Assembleia, era o parlamento que perdia. Então, quando o parlamento, a Assembleia perdia, ele fazia novas eleições. E aí o ministro poderia, através das eleições fraudulentas, botar quem ele quiser para governar, né? Ele botar, não, vai ser você, vai ser você, vai ser você. Porque é assim, né? E assim ele podia governar, ele podia comandar grande parte do parlamento, porque ele tinha influência nessas pessoas que ele botou. Agora vamos falar um pouco da Bacia Plastina, né? O Brasil queria ser dono daquele território ali, porque por motivo comercial. Lá tinha muita coisa, muita matéria-prima. Então ele queria esse território para o Brasil. Então ele lutou. Mas não era só o Brasil que queria, não. Era a Argentina, era o Uruguai, que estava querendo a Bacia Plastina. Então o Brasil pensou, a gente vai ter que lutar por esse território. E aí ele invadiu o governo do Uruguai, né, que era comandado por Manuel Oribe, que era integrante do Partido Blanco. Então o Brasil ele interviu nesse governo, né, porque o Partido Blanco era o oposto dos colorados. Os colorados tinham esse conflito entre eles. Então o Brasil, como queria derrubar o governo Uribe, não sei se estou pronunciando certo, então ele começou a apoiar o Partido dos Colorados e conseguiu derrubar o governo Uribe. E depois o Brasil interviu na Argentina, no governo Juan Emanuel Rosas, né? Rosas. É engraçado esse nome. Rosas. Então ele interviu, derrubou o governo de Rosas e colocou Urquiza no comando. Ou seja, Urquiza passou a ser o grande chefão, né? Derrubou o governo Rosas e colocou Urquiza. Depois volta esse contexto, né, do Uruguai. Em 1864 a 1870, o Brasil vai contra o Atanásio Arquize, do Uruguai. E o Solano Lopes
do Paraguai. Eles meio que tinham uma aliança, por isso que houve esse conflito que gerou a Guerra do Paraguai, a guerra tão famosa que tem, né? Qual foi a causa desse conflito, né? A causa da Bacia Plastina? Disputa pelo domínio da Bacia Plastina pelo comércio, ok? O caudillismo, né? Rivalidade entre os grandes latifundiários e o expansionismo territorial, ok? O Paraguai de Solon Lopes. Solon Lopes, o governo dele é um governo ditatorial. Era um governo desde a de sua república de Gaspar Francia, né? Então era ditatorial, mas era um governo de estabilidade financeira, sem dívidas externas, ausência do analfabetismo e desemprego, melhor distribuição de renda entre os países do sul-americano, suficiente de produção de alimentos, desenvolvimento das indústrias nacionais e forte aparelhamento militar com o armamento francês. Ou seja, ele comprava os armamentos franceses para seu exército bélico, né? Ok? E aí que gera a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai. Porque o Arquizer, eu não sei se o nome dele é pronunciado assim, certinho, mas ele estava no poder e aí o Brasil invadiu o Uruguai e aí tomou, né? Acabou com o governo Arquizer, né? E aí o Paraguai, que antes tinha se pronunciado neutro e queria a neutralidade de todos, falou: "Não, eu sou neutro e eu quero a neutralidade de todos". O Brasil falou que era neutro, mas armou uma tríplice aliança, né, com o governo do Uruguai de Flores, que era contra o Arquizer também, que estava lutando lá dentro do Uruguai também, para tomar o poder do Arquizer. Então ele se uniu com o Uruguai de Flores e com a Argentina. E aí fez essa tríplice aliança e invadiu o Uruguai. E por sua vez o Paraguai não gostou disso. Solon Lopes falou: "Rapaz, não gostei disso não. Vamos invadir o Brasil". E aí ele invadiu o Brasil. Ok, principais consequências da guerra: aumento da dívida externa com os ingleses, né, com os britânicos. Por quê? Porque quem financiava essa tríplice aliança, essa guerra, foi os britânicos. Então o Brasil tinha que pagar o que pegou emprestado. E também consolidado no domínio econômico dos ingleses no continente, ok? Organização e politização dos militares republicanos no exército. E por fim, destruição do Paraguai. O Paraguai ficou totalmente ruim. Destruição, né? Já era pequeno, queria aumentar seus territórios e tal. Queria o porto. O Paraguai não tinha porto. Paraguai o que? Uruguai, desculpem. O Uruguai que queria aumentar seus postos, queria se expandir mais, também era muito pequeno. Ok, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Até uma próxima vez. Falou!